em toda a sua glória, é revelado em Apocalipse agora como um rei, como um juiz que voltará, irmãos. Essa é a esperança do nosso coração, amém? Que voltará, né? E voltará então um Jesus glorioso, rei e juiz sobre toda a terra. Então, irmãos, nós estamos aqui sendo ministrados todos os domingos através dessas cartas que o próprio Jesus, então, pede para que o apóstolo João escreva para 7 igrejas que estavam ali, né, na Ásia Menor, na região que hoje é a Turquia. E Jesus, então, para essas igrejas, ele se apresenta, para cada uma delas ele se apresenta, né, de uma forma diferente. Ele vai apontar para essas igrejas alguns aspectos positivos, embora 2 delas não tenha nada positivo. Jesus vai, então, exortar, repreender aquelas igrejas, né, na intenção de um arrependimento, de um retorno. E a carta termina, então, com promessas de Jesus para aquele que vencer. Né, nós estamos aqui domingo após domingo e nós sabemos que Jesus, ele é a testemunha fiel. E o que isso significa, irmãos? Que aquilo que Jesus diz é verdadeiro. Ele é a testemunha fiel. Ele revelou o Pai, né, de uma forma fiel. E tudo aquilo que Jesus diz, então, é verdade, nós podemos confiar. E quando nós encontramos, então, aqui as promessas para aquele que vencer, Jesus é a testemunha fiel, né? Acontecerá. Aquele que permanecer fiel até o fim, né? Nós, então, vamos desfrutar dessas promessas de Jesus aqui para os vencedores. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira. E eu quero te dar 1 minuto para que você possa fechar os teus olhos, que você possa nessa hora pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para falar ao seu coração, que você possa falar: Senhor, eu preciso te ouvir nessa noite através da tua palavra. Senhor, eu preciso da revelação desse Jesus glorioso, de quem o Senhor é. Irmãos, nós precisamos conhecê-lo. O livro de Apocalipse vai dizer que aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Ore nessa hora, fala: Senhor, me dê ouvidos para que eu possa ouvir o Senhor. Peça ao Espírito Santo. O livro de Apocalipse vai dizer que o Senhor é aquele que sonda as mentes e os corações. É aquele que nos conhece. É o momento de falarmos: Senhor, nós precisamos te ouvir. Precisamos do Senhor. Que se nessa noite, Pai, nós ouvirmos a tua voz, Senhor, que o nosso coração não se endureça. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. É o nosso amigo, ajudador. É aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Espírito Santo de Deus, sonda as nossas mentes nessa hora, sonda o nosso coração, sonda o mais profundo da nossa vida nessa noite. Senhor, toca. Senhor, no lugar que ninguém pode tocar. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Senhor, abra os nossos ouvidos nessa noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, através da tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa, é transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero nessa hora te chamar a criar expectativa, né, na pessoa de Jesus, né, através da sua palavra. Apocalipse, o nome significa revelação. O próprio Jesus se revelando para a sua igreja, porque Jesus deseja se apresentar para a sua igreja. E ele agora vai se apresentar como um rei glorioso, como um justo juiz, como aquele que voltará para julgar toda a terra.
Então nós precisamos nessa noite, né, de uma revelação desse Jesus glorioso. Nós precisamos da sua palavra, precisamos que o Senhor fale conosco, né, nessa noite. E como eu falei, nós vamos nessa noite, né, olhar a carta que o próprio Jesus então escreve para essa igreja em Tiatira, ali na região da Turquia. E eu também, irmãos, né, nesses dias que nós estamos sendo ministrados, eu ficava, né, pensando, e eu fico pensando, né, se, né, hoje nós ouvimos o Senhor através da sua palavra, mas o que o próprio Jesus, né, falaria para nós nessa noite? Né, o que o próprio Jesus poderia falar sobre nós nessa noite de forma pessoal? A Bíblia vai dizer em Apocalipse, vai apresentar Jesus como aquele que sonda as mentes e os corações. Irmãos, nós não temos como esconder nada diante do nosso Deus. É aquele que nos conhece muito bem, é aquele que nos sonda. O salmista vai dizer que antes que a palavra chegue aos lábios, o Senhor já sabe, Ele nos conhece, Ele nos formou ali no ventre da nossa mãe. Então nós não temos como esconder nada diante, né, do Rei de toda a terra. Então, irmãos, hoje, diante desse Rei glorioso, o que Jesus, né, esse Jesus que tem os olhos como chama de fogo, poderia dizer ao nosso respeito nessa noite? Né, irmãos, que desafio, né, que temor que isso gera no meu coração. Né, e nós precisamos nos colocar nesse lugar de falar: Senhor, eu preciso te ouvir. Espírito Santo de Deus, fala comigo, né? Tudo que eu preciso nessa noite é ouvir a tua voz, é de uma porção da revelação do Filho de Deus. E eu quero ler em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Se puder projetar na versão NVI, isso. A palavra diz assim, irmãos, se você puder, né, acompanhe aqui comigo, né, a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente, ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, só para que a gente, né, possa entender aqui, né, o que nós temos feito todo domingo,
é começar agora um pouquinho pelo contexto dessa igreja, né? Como nós estamos falando desde o início. João, o próprio Jesus aparece ali para o seu discípulo, né, João, na ilha de Pátimos, já no final da vida de João. João tinha por volta ali de 90 anos, e Jesus então se apresenta para João ali na sua glória, e ele pede para que João, então, escreva as 7 igrejas, né, que se encontravam ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E João, então, ele vai registrar aquilo que o próprio Jesus está dizendo para aquela igreja em específico. E nós temos visto aqui todos os domingos, né, o contexto da cidade que aquela igreja está inserida, né, e como que o Senhor, ele olha para a sua igreja e ele enxerga a sua igreja estabelecida naquela cidade, né, dentro daquele contexto que os irmãos viviam. Só para que a gente possa entender, Tiatira, né, diferente da cidade de Pérgamo e da cidade de Éfeso, que nós vimos aqui que eram cidades, né, importantes, tanto no poder político como no poder militar. A força de Tiatira estava na economia e no comércio. Tá? O que movia aquela cidade era, então, o comércio. Tiatira era conhecida por profissionais, né, e algumas associações para que aquele comércio pudesse ali sobreviver. Haviam associações, né, de artesãos, de comerciantes, né, como tecelãos, tintureiros, oleiros, ferreiros, trabalhadores do bronze e comerciantes de tecido. Irmãos, dessa cidade que Paulo prega então o evangelho para uma mulher chamada Lídia. Eu acho que esse nome, né, ele é familiar para todos nós, né? Lídia, que era dessa cidade ali de Tiatira, e ela trabalhava então com púrpura, que era um tecido muito precioso, muito caro, produzido ali naquela cidade. Então, era uma cidade que era rica, né, economicamente, por conta do seu comércio, né, e do seu produto ali, né, de artesanato, olaria, o tecido, estátuas de bronze, ferramentas de bronze. Tudo isso, né, Tiatira era, então, uma referência. Só que havia um problema, irmãos. Havia um problema. Na participação dessas associações, né, comerciais, quando os comerciantes, os artesãos, eles se uniam, era para celebrar uma famosa festa pagã da cidade. Tá? Então, para que as pessoas pudessem fazer parte dessas associações, para que elas pudessem vender os seus produtos, para que elas pudessem estar inseridas ali no mercado, elas precisavam participar dessas festas pagãs que aconteciam nessa cidade. Uma cidade politeísta, uma adoração a vários deuses, vários templos, e o culto, né, a esses deuses, ele era envolvido por sacrifício, por comida ali sacrificada, consagrada a esses deuses, e também pela prática da prostituição que acontecia nesses templos, né, de adoração a esses outros deuses. Os judeus, né, que se convertiam ao cristianismo e que não participavam mais dessas festas, né, pagãs e imorais, eles eram, então, excluídos dessas associações. Eles não podiam mais vender o seu produto. Eu gostaria que nós tentássemos trazer um pouquinho para o contexto da nossa realidade. Imagina, irmãos, aquela igreja, né, aqueles irmãos que se converteram, né, a Cristo, que abriram o coração para Jesus ali, servir Jesus para aqueles irmãos naquela cidade, significava uma perda econômica muito grande, significava pobreza, miséria, dificuldade para sustentar a sua família. Eu acredito que no contexto que nós vivemos hoje, né, todos nós teríamos, acho que, ótimas desculpas para permanecer.
Eu preciso do meu emprego. Eu sustento a minha família com esse lugar. Irmãos, nós somos bons, não somos de desculpas? Né? Muitas, né, lícitas, né, aos olhos da sociedade. Eu preciso do sustento, eu preciso do emprego, né? Eu preciso sustentar a minha família. Mas para aqueles irmãos ali daquela igreja, ser fiel a Jesus significava então uma exclusão da sociedade. E excluído, eles perdiam então a sua fonte ali, né, de provisão. E Jesus então ele vai olhar para essa igreja. Irmãos, Jesus, como nós temos falado e nós fizemos a leitura, né, no capítulo 1, Jesus, ele é aquele que passeia no meio da igreja. É aquele que é a testemunha fiel, que tudo que ele fala é verdadeiro. E ele nos disse que estaria conosco até o fim, até a consumação dessa era. Então ele continua sendo aquele que passeia no meio de nós. Ele é aquele que sonda as mentes e os corações, então ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós sentimos, ele nos conhece muito bem. Jesus, ele olha então para esses irmãos, ele olha para aquela igreja estabelecida naquela cidade. Jesus, ele conhece a realidade daqueles irmãos. Jesus, irmãos, ele não é alguém distante. Jesus não é alguém que ocupa um trono distante e que parece que nós precisamos de muito esforço, às vezes, né, para ser ouvido. Não, Jesus é aquele que passeia no meio de nós, é aquele que sonda a nossa mente e os nossos corações, é aquele que nos conhece muito bem, é aquele que anda no meio da igreja, é aquele que conhece a nossa realidade por completo, é aquele que nos entende, que conhece as nossas dores. Ele olha então para essa igreja, né, que enfrentava ali uma dificuldade muito grande. Imagina, irmãos, para a gente hoje, né, se servir ao Senhor Jesus, ser fiel ao Senhor Jesus, significa perder a nossa única fonte de renda. É o que significava para aqueles irmãos ali naquele lugar. Para que eles pudessem ser inseridos comercialmente, eles precisavam participar das festas pagãs a outros deuses, a sacrifícios, né, de animais, a consagração de alimentos, a orgias e prostituições que aconteciam no templo. Essa era a realidade daqueles irmãos. E Jesus, então, ele vai se apresentar para aquela igreja. Como eu falei aqui no início, para cada igreja, Jesus ele se apresenta de uma forma diferente. Porque ele se apresenta de acordo com a nossa necessidade. Porque Jesus, ele é tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Ele é suficiente. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Que adianta ganhar o mundo inteiro, né, e não ter a presença desse rei glorioso, justo juiz que voltará para julgar, né, toda a terra, os vivos e os mortos. E Jesus então, lá no versículo 18, nós já lemos, mas eu vou ler aqui novamente. Ele vai se apresentar ao anjo, né, ao líder da igreja em Tiatira. Escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Então Jesus, ele vai se apresentar aqui de uma forma assim muito peculiar, para aquela igreja que estava inserida ali naquele contexto, onde a única fonte de renda, né, estava sendo prejudicada. Jesus, ele começa se apresentando então como Filho de Deus. É o único lugar, irmãos, em todo o livro de Apocalipse que esse título aparece. Se você ler todos os capítulos, os 22 capítulos do livro de Apocalipse, agora é o único momento, é o único versículo que esse título, que esse nome, que essa identidade aparece. Jesus, ele vai usar o título de Filho de Deus.
Jesus, ele tá se apresentando, ele está lembrando aquela igreja, aqueles irmãos naquela situação tão difícil ali, né? A sua identidade, quem ele era. A sua identidade e a sua autoridade e o seu direito de governar toda a terra. Por isso que ele se apresenta, sou eu. Eu fico imaginando, né, o apóstolo João ali escrevendo, ele falando, João, pode escrever, sou eu, o Filho de Deus. Apresentando a sua identidade, a sua autoridade, o direito que ele tem em governar toda a terra. Irmãos, hoje nós vivemos, né, dias, tempos, né, onde as nações disputam poder, as pessoas brigam por poder, né, existe, né, toda uma trama política que as pessoas dão a vida para um lugar de autoridade, mas Jesus é aquele que é o rei sobre toda a terra, sobre todos os reinos, e chegará o dia que ele voltará para governar, para assumir o seu lugar no trono que é direito. E ele está lembrando aquela igreja ali, naquela situação de dificuldade. Eu sou aquele que tem autoridade. Eu sou aquele que pode governar. Eu sou o Filho de Deus. Jesus vai usar também uma expressão para aquela igreja, ele vai dizer, olha, eu sou aquele, né, cujos olhos são como chamas de fogo. Ele faz uma referência também à mesma expressão utilizada no capítulo 1. E quando Jesus se apresenta como aquele, né, com os olhos como chama de fogo, nós cantamos aqui muitas das vezes com louvor, né, tem fogo nos olhos, né, e nós clamamos e nós falamos, né, Senhor, né, olha para mim, Senhor, queima o meu coração, mas esse fogo nos olhos de Jesus, irmão, significa o juízo. Juízo. Jesus, ele é um Deus de amor, mas ele é o rei de justiça. Ele é o juiz sobre toda a terra. Quando esse Jesus que tem fogo nos olhos, sabe, olha para cada um de nós, sabe, ele tem poder para consumir todo o pecado. Esse fogo nos olhos de Jesus, ele é poderoso, irmãos, para nos santificar. Ele é poderoso para nos lavar. Ele é poderoso, irmãos, para nos livrar, sabe, de tudo aquilo que nos prende. Jesus é aquele que tem fogo nos olhos. Esse fogo nos olhos fala de juízo, mas fala de um poder purificador. Quando nós olhamos para ele, quando nós o conhecemos, irmãos, eu não estou falando de conhecer um Jesus da história, um Jesus que foram contando uma historinha para a gente, né, lá, desde a classe, na escola dominical, desde pequena, mas eu estou falando de um Jesus real, que se revela a nós, através da sua palavra, que sonda e conhece os nossos corações. Eu estou falando de um Jesus de perto. Quando ele nos olha, irmãos, ele nos olha com fogo nos olhos. E esse fogo, ele tem o poder de purificar a nossa vida. Ele tem um poder de transformar a nossa vida. Ele tem um poder, sabe, de nos livrar de tudo aquilo que nos prende. Irmãos, eu não sei qual a sua necessidade nessa noite. O que tem nos prendido, o que tem nos atrapalhado na caminhada, mas Jesus é aquele que tem fogo nos olhos. Precisamos olhar para esse Senhor, que os seus olhos têm o poder de consumir tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Jesus, ele vai se apresentar também como aquele que tem os pés
semelhante ao metal que brilha. Em outras traduções, ele tem os pés reluzentes como bronze. Lembra, irmãos, aquela cidade era conhecida, né, pelo trabalho realizado com bronze, que servia tanto para criar armas de guerra, como também para fabricar espelho. O espelho naquela época era feito de bronze. E Jesus está falando, então, olha, os meus pés são como pés de um metal reluzente. Os meus pés são como espelhos. E quando nós, irmãos, nos prostramos e nos curvamos diante desse Jesus glorioso, é como nós estivéssemos diante de um espelho, que pode revelar toda a nossa miséria, todo o nosso pecado. E ao mesmo tempo ele tem os olhos como chama de fogo que pode nos purificar. Jesus está falando para aquela igreja: eu posso revelar quem vocês são, e eu posso purificar vocês. Jesus, ele chama aquela igreja para olhar para quem ele é. Sua identidade como filho aponta para o seu direito de reinar no trono de Davi. E olhar nos seus olhos para que eles fossem plenamente purificados. Os olhos de Jesus são fogo do zelo que ele tem pelo propósito do Pai e pela paixão pela sua noiva. Irmãos, ele virá. E ele virá para se encontrar com uma noiva pura, santa, limpa. Por isso que ele é aquele que se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Porque é a igreja santa, gloriosa, que Jesus vem se encontrar. Malaquias, capítulo 3, do 2 ao 4, eu quero ler somente esses 3 versículos. Eu acho muito importante, né, como igreja, né, entendermos o tamanho do amor de Jesus, entender a nossa paternidade, a nossa adoção, né, através do Filho. O Pai nos adotou. Mas nós não podemos de jeito nenhum, irmãos, deixarmos de olhar para Jesus também, que é um justo juiz, que voltará para julgar os vivos e os mortos. Olhar, né, para essa face de Jesus gera temor no nosso coração, né? Gera anseio pela santidade, para que Ele nos olhe e para que Ele nos purifique. Malaquias diz assim, olha só, o profeta Malaquias, ele está falando a respeito da segunda vinda do Filho, a respeito da vinda agora de um Jesus glorioso. E eu queria, irmãos, que vocês observassem comigo como que o profeta Malaquias aqui vai falar a respeito desse juiz. Ele vai dizer assim, ó: quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor. Então o profeta ele está agora falando, olha, quem suportará a segunda vinda? Porque ele voltará como juiz. E ele voltará então como o ourives, que coloca ali o ouro no fogo para que ele possa trabalhar com o ouro e purificar o ouro, e coloca a prata para que ela possa ser purificada. Ele voltará com fogo. E é interessante também a expressão que o profeta utiliza, como um sabão. Como um sabão para purificar
para lavar, para santificar a sua igreja. Irmãos, isso gera muito temor no meu coração. Nós precisamos ansiar pela volta do Senhor. Mas nós precisamos também que esse anseio, permitir que esse anseio gere em nós temor. Ele voltará como um rei, como um juiz, para julgar toda a terra. Esse Jesus glorioso que é revelado no livro de Apocalipse. Nós poderíamos ler vários textos como esse, através de vários profetas, até mesmo no livro de Apocalipse. Esse Jesus que voltará pisando a cabeça dos seus inimigos. É interessante que, em tempos que as pessoas pregam uma graça barata, que nós não precisamos, não precisamos da santidade, não precisamos que o Espírito Santo nos santifique. Aí as pessoas usam, uma comparação tola, como se existisse um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, mas esse Jesus que fala assim, olha, eu sou aquele que tem fogo nos olhos. É o Jesus do Novo, irmãos. Ele já havia vindo, morreu, ressuscitou e se apresenta glorificado ali para João. E ele se apresenta como aquele que tem fogo nos olhos. Jesus, então, ele se apresenta, como nós vimos, ele se apresenta para a igreja como Filho de Deus, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele se apresenta como aquele que tem os pés reluzentes, como um metal, como um bronze, como um espelho. E agora ele vai realizar alguns elogios para aquela igreja. Jesus, ele vai no versículo 19. Se puder projetar, por favor, capítulo 2, versículo 19. Ele vai dizer assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Tiatira, então, essa igreja ela vai receber vários elogios de Jesus. Mais elogios do que a própria igreja de Efésio. Jesus, ele está falando para aquela igreja ali, como Jesus é aquele que anda no meio da igreja, é aquele que nos conhece. Ele está falando assim, olha, eu conheço, eu sei, eu conheço o amor que vocês têm. Eu conheço a fé que essa igreja tem. Eu conheço o serviço dessa igreja. Eu conheço a perseverança desses irmãos. Sei que o serviço, que o amor de vocês hoje é maior do que no início. Olha, irmãos, quando Jesus se apresenta para a igreja em Éfeso, ele vai falar, olha, eu conheço a obra, eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço a perseverança, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não me amam mais como vocês me amavam no início. Mas agora na igreja aqui de Tiatira, ele está falando para aquela igreja, olha, eu sei que hoje as suas obras, o seu amor é mais numeroso do que no início. É o contrário da igreja de Éfeso. Aquela igreja ela foi crescendo em amor, foi crescendo em fé, foi crescendo em perseverança. O serviço daquela igreja estava crescendo. Eu acho que, se nós fôssemos analisar essa igreja de Tiatira hoje, através dos nossos olhos, nós daríamos nota 10 para essa igreja. Eu acho que nós olharíamos para essa igreja e falaríamos, olha, essa é a igreja que nós queremos ser, porque é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem fé, é uma igreja que cresce em serviço, é uma igreja perseverante, é uma igreja que não desiste. Mas Jesus é aquele que sonda as mentes e conhece os corações. Ele não vê aquilo que as pessoas estão vendo. Ele vê o interior também. Aquela igreja, ela tinha, um coração que apontava, irmãos, para o lugar certo. Mas faltava naquela igreja rigor necessário para se posicionar contra o engano.
Aquela igreja tinha amor, tinha serviço, tinha perseverança, amava Jesus, mas faltava naquela igreja um posicionamento para agir contra falsos ensinos. Tiatira se preocupou em manter seu coração, mas ela se tornou tolerante ao pecado. Ela se tornou tolerante com o pecado de alguns irmãos daquela igreja. E Jesus, depois de elogiar, ele vai então repreender, ele vai exortar aquela igreja. Versículo 20. No entanto, contra vocês tenho isso. Vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então Jesus, ele começa repreendendo aquela igreja, ele vai dizer, olha, eu tenho contra vocês, eu tenho algo contra vocês, eu tenho um alerta para fazer para essa igreja. E o alerta que Jesus vai fazer, então, olha, vocês toleram o ensino, vocês toleram a doutrina de uma mulher. E Jesus, ele vai usar aqui o nome de Jezabel. Alguns teólogos, irmãos, acreditam que o nome dessa mulher de verdade não era Jezabel. Que Jesus, ele utiliza esse nome de Jezabel, fazendo referência a Jezabel do Antigo Testamento, que era casada, né, a rainha casada com o rei Acabe, e que Jezabel levou todo Israel à imoralidade sexual, à idolatria, e ela perseguia, né, os profetas. Essa rainha que reinou junto com Acabe no período do profeta ali, Elias. E Jesus, então, ele vai falar a respeito dos ensinos dessa mulher. Irmãos, olha só, era um ensino que não estava do lado de fora. O perigo estava do lado de dentro. Uma igreja que amava o Senhor, que tinha fé, tinha amor, tinha perseverança, mas que tolerava falsos ensinos. Irmãos, como igreja de Jesus, se nós queremos, né, que o Senhor olhe para nós hoje e que Ele tenha elogios a nosso respeito, nós precisamos ser uma igreja que ama a Sua palavra. Uma igreja que conhece a palavra. Uma igreja que está ali, sabe, que esquadrinha, que está na escola bíblica, que deseja aprender, que deseja conhecer. Uns dos sinais, né, desse tempo, dessa era, Jesus vai dizer que é o aumento do engano. E Jesus, ele usa várias vezes a expressão cuidado. Eu acho que se o nosso Senhor, se o próprio Jesus usa, olha, cuidado, falando ali com os próprios discípulos, eu acho que, irmãos, que é um risco que todos nós corremos. Cuidado, porque muitos serão enganados. Cuidado, porque enganarão a muitos. Jesus repete diversas vezes. Cuidado, porque o engano, ele vai se multiplicar. No meio daquela igreja havia então uma mulher que se autodeclarava profetisa. E ela ensinava, né, coisas contrárias à palavra do Senhor. E muitos admiravam aquela irmã, né? Muitos seguiam os ensinos daquela irmã. E Jesus então ele vai repreender aquela igreja. O que essa mulher ensinava, irmãos? Ela ensinava que eles não tinham problema participar das festas pagãs. Lembra, irmãos, no início? Uma associação comercial. E para fazer parte, você precisava estar ali envolvido naquela festa de imoralidade sexual e de idolatria. E um dos ensinos dessa irmã que então se autodenominava profetisa, era que não tinha problema, que Jesus não se importava, que Jesus sabia da necessidade deles, que não tinha problema participar, que Deus entende. Não é assim que nós falamos hoje, Deus entende. Deus sabe das minhas necessidades.
Eu acredito, não sei se ela usava essa palavra, mas eu acredito que se fosse hoje ela falaria, mas isso é tão radical. Não precisa ser tão radical assim. Eu acho que ela poderia também dizer, né, nos nossos dias, é possível servir a Cristo e manter a vida, os ídolos. Era o que aquela mulher ensinava. E a palavra vai dizer que os cristãos ali, irmãos, daquela igreja, eles estavam impressionados com o ensino daquela mulher. Que eles abraçaram a doutrina daquela mulher. E tiveram prejuízos na sua própria vida. Precisamos amar a palavra do Senhor. Precisamos que ela seja gravada no nosso coração e na nossa mente. Precisamos falar dessa palavra dia e noite, como diz o texto. Ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Porque nos últimos dias, o engano se multiplicaria, irmãos. Precisamos ser como aquelas virgens prudentes que pegaram a lamparina, mas tinham também um azeite reserva, porque elas eram vigilantes. O perigo de Tiatira. A igreja não estava sendo perseguida. Né? Diferente de algumas igrejas que nós vimos. O problema daquela igreja não era a perseguição. Ela estava sendo seduzida. E isso, irmãos, é muito mais perigoso do que a perseguição. A perseguição, ela vem de fora. A sedução, ela vem de dentro. Jesus, ele vai usar no versículo 24 uma expressão que é assustadora. Ele vai dizer que os ensinos de Jezabel, que alguns irmãos daquela igreja suspiravam, Jesus vai chamar de profundezas de Satanás. Irmãos, nem tudo aquilo que é novo, que as pessoas pregam e que tem uma boa performance, boa aparência, vem de Deus. Nem todo mundo que fala de forma eloquente, que é um bom orador, que usa versículo, fala em nome do Senhor. Será, irmãos, que seremos também enganados? Eu quero ler o versículo 21 ao 23, se puder projetar, a partir do 21. Jesus, ele continua dizendo sobre essa mulher, né, que ele chama de Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Irmãos, mesmo diante do pecado, Deus, ele sempre oferece para nós um caminho de arrependimento. Aquela mulher ali que se autodenominava profetisa, que tinha um falso ensino e levava outras pessoas a pecarem ali daquela igreja. Jesus vai dizer, olha, eu dei várias oportunidades para que ela se arrependesse, porque Jesus, ele age assim com nós, ele é bondoso, misericordioso, então ele sempre nos dá a oportunidade do arrependimento. Só que Jesus, ele deixa bem claro que o arrependimento, então, ele é rejeitado por aquela falsa profetisa. Irmãos, é o risco que nós corremos quando nós resistimos à voz do nosso amigo Espírito Santo.
Nós temos o Deus Espírito Santo morando dentro de nós, que fala conosco, que nos alerta o tempo todo e que nos incomoda. O problema é que às vezes nós ficamos esperando, né? Se um anjo aparecer, se um trovão, se algo sobrenatural. Não, é o Espírito Santo através de um sussurro, de uma voz suave, de algo que Ele coloca no nosso coração, de algo que o Senhor nos pede para largar, para mudar, para abandonar. É o nosso amigo Espírito Santo, irmãos. Não tenha dúvida. Nós somos carnais, naturalmente nós queremos ceder. Quando nós ouvimos, então, né, esse convite, é sempre a voz do nosso amigo Espírito Santo. Jesus, irmãos, Ele também é glorificado por seus juízos. Nós vimos no livro de Êxodo, quando Deus vai libertar o povo de Israel. E Ele, então, usa, né, juízos e mostra a sua glória ali na terra do Egito. Antes da volta de Jesus, assim como foi no Egito, o Senhor fará novamente. É por isso que nós encontramos no livro de Apocalipse, né, os juízos de Deus, as trombetas. Nós encontramos ali, né, as taças da ira, são os juízos de Deus, porque Jesus também Ele é glorificado através do seu juízo. A glória de Deus também Ele é manifesta. E quando nós sabemos que esse Deus que é um juiz, sonda mente e coração, isso precisa gerar temor no nosso coração. Eu quero ler Isaías 66, versículo 15 e 16, eu já estou terminando, irmãos. Isaías 66, o versículo 15 e o versículo 16. O profeta, né, falando dessa segunda volta, ele vai dizer: vejam, o Senhor vem em um fogo, e os seus carros de guerra são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e a sua repreensão em labaredas de fogo. Porque com fogo e com espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Sim, irmãos, esse é o Jesus do Novo Testamento. Bondoso, misericordioso, que sempre nos dá a chance de arrependimento, mas rei e juiz sobre toda a terra. Irmãos, não tem ninguém no inferno sem merecimento. Ninguém vai para o inferno. O lugar que nós merecemos é lá, irmãos. Né? Paulo vai dizer que todos pecaram e que destituídos nós fomos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Por merecimento é o inferno. Mas ao mesmo tempo, não tem ninguém no céu por benefício próprio. É por graça, por favor, porque nós aceitamos, né, esse Jesus que nos estendeu a mão. Toda a humanidade foi condenada por conta da sua própria escolha. Mas Jesus é aquele que pode salvar, transformar, redimir e trazer graça. Não tem ninguém inocente no inferno. Ninguém inocente no inferno. E também não existe ninguém com mérito próprio no céu. É graça, né? É Cristo. Jesus, ele traz consolo para aquela igreja, versículo 24 e 25. Ele traz consolo. Se puder projetar o versículo 24 e 25. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não a conheceram, como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Havia pessoas ali, irmãos, fiéis. Haviam pessoas ali que não seguiram aquele falso ensino, que não seguiram aquela falsa profetisa. E Jesus, então, ele tem misericórdia daquelas pessoas.
E Ele chama, então, para que a gente possa continuar perseverando. Jesus nos encoraja. Irmãos, o interessante é que Jesus, ele não fala de algo novo, né? de algo que surgiu agora, de algo mirabolante. Ele vai falar, olha, persevera naquilo que vocês têm. Permanece. Irmãos, é o Senhor, a presença do Senhor e a sua palavra. Jesus está falando, olha, segura com firmeza naquilo que vocês têm, naquilo que vocês já receberam. E continue perseverando. E Jesus termina então aquela carta falando, olha, aos vencedores. Aqueles que ouviram a repreensão de Jesus. Aqueles que se arrependeram. Aqueles que decidiram obedecer. Esses são os vencedores. Os vencedores, irmãos, não são pessoas perfeitas. Os vencedores, Jesus não está falando de pessoas perfeitas. Ele não está falando de pessoas que não erram. Mas Ele está falando daqueles que ouviram de Jesus áreas que precisavam mudar e foram obedientes. Esses que escolheram permanecer na presença e obedientes ao Senhor e à sua palavra. Então Jesus está falando, olha, esses que seguraram com firmeza aquilo que receberam. Esses que permaneceram ali obedientes à minha palavra. Jesus vai falar então, né? Ele vai fazer aqui algumas promessas para os vencedores. Ele vai dizer, lhe darei autoridade sobre as nações. Pode colocar o versículo 26? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Até quando, irmãos, que nós precisamos fazer a vontade do Senhor? Até quando, irmãos? Não é até o próximo mês, o próximo ano. Quem for fiel até o fim. Quem perseverar até o fim. Esse é o vencedor. O versículo, por favor, irmãos. Que fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Versículo 27. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. 28. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Pode deixar nesse versículo. Jesus, então, ele vai fazer uma promessa para os vencedores. E ele está falando, olha, aquele que permanecer fiel até o fim, aquele que for fiel à minha palavra até o fim, que obedecer aquilo que eu falei até o fim, eu darei para vocês a autoridade sobre as nações. Sabe, irmãos, o que Jesus está falando aqui? Quando Jesus voltar, e ele voltará como juiz e rei para governar sobre as nações da terra. Ele está falando, olha, eu darei para vocês, eu compartilharei com vocês a mesma autoridade que eu tenho. Irmãos, vocês leram comigo. Eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Jesus, né, antes de subir ao céu, ele vai dizer, toda a autoridade me foi dada. E Jesus agora ele está dizendo, toda a autoridade que eu recebi, eu vou compartilhar na era vindoura. Quando eu voltar para governar as nações da terra, eu vou compartilhar a autoridade que eu recebi. É por isso que em Apocalipse, Jesus vai dizer, né, que aquele povo que ele comprou, né, de toda nação, de toda tribo, de toda língua, que ele comprou com seu sangue, ele fará desse povo reis e sacerdotes. Reinaremos com ele. Toda a dificuldade, irmãos, que possamos passar, a dificuldade daquela igreja ali, que seria, né, uma dificuldade que ia afetar ali a fonte de sustento, ela é momentânea, é passageira. Jesus está dizendo, eu darei a vocês algo superior, quem permanecer fiel, quem não se contaminar, quem não retroceder, eu darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai.
E ele diz: dar-lhe-eis a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Cristo. Quando ele fala, eu darei a estrela da manhã, ele está falando de uma intimidade profunda, de uma presença plena e de uma participação da sua glória. Jesus, ele é a estrela da manhã. E ele está falando aqui, se você permanecer, eu lhe darei a estrela da manhã. Eu lhe darei a participação da minha glória. Irmãos, Jesus, ele é suficiente para nos livrar de todo mundanismo, de toda idolatria e de toda imoralidade sexual. Ele é aquele que tem fogo nos olhos. Ele é aquele que prometeu uma igreja pura, santa, sem ruga, sem mácula. Ele é o que ele fará no meio da igreja. O engano será uma das maiores características do fim do tempo. Precisamos livrar-nos, irmãos, dos nossos ídolos. Calvino, foi um grande pregador. Algo que ele dizia é que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Levantamos ídolos, irmãos, todas as vezes que nós colocamos a nossa vontade para prevalecer e não a do Senhor. Jesus, ele é suficiente. A mensagem para a igreja de Tiatira é uma mensagem muito atual. É uma mensagem que vai confrontar o nosso relativismo moral. Não tem nada a ver. Todo mundo faz, todo mundo usa. O que tem? Vai confrontar a nossa adaptação excessiva à cultura dessa terra. Vai confrontar a nossa negociação dos princípios bíblicos. Vai confrontar, irmãos, a nossa tolerância ao erro por conveniência, porque é bom para mim, porque eu tenho algum benefício nisso. Vai confrontar, sabe, a nossa fé com os nossos interesses pessoais. E eu quero terminar nessa noite com uma pergunta que é algo central dessa carta. Até que ponto, irmãos, um cristão pode se adaptar ao sistema sem comprometer sua fidelidade com Cristo? Até que ponto, irmãos? A nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de ser igreja, a nossa forma de adorar o Senhor, até que ponto, irmãos? Nós não podemos nos enganar, irmãos. Deus é aquele que sonda a mente e os corações, é aquele que nos conhece. Até que ponto, irmãos? O Senhor, ele confronta o pecado daquela igreja. Eu conheço, ele elogia, eu conheço o amor, eu conheço a fé, eu conheço a perseverança, mas eu tenho contra vocês a nossa idolatria. Irmãos, idolatria é o culto que nós fazemos ao nosso ego, à nossa vontade, ao nosso bem-estar. Se eu estiver bem, tranquilo. A imoralidade sexual, a forma que nós nos vestimos, que nós nos comportamos, aquilo que nós falamos, irmãos, isso para o Senhor importa. E eu não estou aqui nessa noite querendo ser legalista, te dar uma lista, mas eu estou te falando aquilo que o Senhor olha para aquela igreja e fala, olha, eu me importo com isso. A minha igreja é santa. A carta não retrata uma igreja que abandonou Jesus, mas ela retrata uma igreja que começou a misturar Jesus com outras influências.
em tempos de influência. Queremos um Jesus com mais alguma coisa. Né? Um sabor Jesus, como o pastor Marlon falou aqui. Que tipo de influência nós queremos ser, irmãos? Conservai, Jesus lá no versículo 25, conserva o que tem até que eu venha. Até que eu venha. Fidelidade a Jesus até que Ele venha. Quero chamar o ministério de louvor, te pedir para se colocar de pé, né? Nós vamos, né, por conta do nosso tempo aqui, nós vamos orar pela ceia e junto orar pela palavra. Então se coloque de pé nessa hora.